Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e quem se lembra na última semana do que cerca de 100 milhões de brasileiros não puderam fazer? Tem um palpite? Se você respondeu usar o WhatsApp, acertou. Vamos lembrar então deste caso e discutir o que está em jogo. Para conversar com a gente, eu recebo a Gisele Truzzi, advogada especialista em Direito Digital. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Daniel. E olha só, nós vimos pela segunda vez em 5 meses a suspensão do WhatsApp, que é o mais popular aplicativo de mensagens instantâneas por celular. Cerca de 100 milhões de brasileiros não puderam usar a tecnologia por 25 horas na semana passada. Tudo isso em razão de uma ordem de um juiz de Lagarto, estado de Sergipe, que atendeu um pedido da Polícia Federal sob a alegação de que a empresa se recusou a quebrar o sigilo de mensagens em uma investigação de tráfico de drogas. Agora, doutora Gisele, quando milhões de pessoas são prejudicadas no uso de um aplicativo decorrente de uma decisão judicial que trata de um caso específico, fica claro, na sua opinião, que a legislação ela não contempla algumas particularidades das tecnologias e por isso as decisões podem, digamos, ser desproporcionais? Qual a sua avaliação? Olha, Daniel, é um caso complicado, né? Bem delicada essa situação. Nós temos, de um lado, o direito que caminha a passos muito mais lentos do que a própria tecnologia. E, de outro lado, a tecnologia e os usuários que necessitam de modificações e de inovações. Por mais que o nosso direito ele seja lento, comparando com as atualidades tecnológicas, ainda há muitas situações que já são descritas na nossa legislação, já são enquadradas dentro do nosso ordenamento jurídico. Um outro ponto importante para a gente levantar é que, enquanto não há uma proibição legal, enquanto não há uma previsão legal, não há crime. Nosso ordenamento jurídico se pauta pela seguinte máxima: aquilo que não é proibido, então é permitido. Sendo assim, é perfeitamente possível o uso desse aplicativo, né, pela população. Ocorre que, se o mesmo estiver sendo utilizado para fins ilícitos, cabe uma investigação dentro desse caso. Então, o direito está tentando, aos poucos, né, se adequar ao andamento dessa tecnologia e, por conta disso, é natural haver esse embate, né? Nós nunca tivemos casos no histórico do nosso judiciário, casos que envolvessem essas situações tão recentes e tão tecnológicas, né? Então, é natural que a gente tenha esse conflito, tanto social quanto das empresas com o próprio judiciário. A comparação que eu faço é na época da Revolução Industrial, lá nos idos de 1700, né, em que o trabalho deixou de ser manufaturado e foi passado a ser industrializado. Será que houve, né, uma revolução ali dos artesãos que estavam em vias de perder seus trabalhos? Então, natural que a cada etapa social que a gente enfrente uma grande mudança, tenha um conflito desse tipo. Doutora, olha só, nesse debate, muitas pessoas disseram, eu acho que sem comprovação, que haveria um apoio maciço das empresas de telefonia na operação de suspensão do serviço. Isso porque muitas delas travam na justiça brigas com o WhatsApp, porque elas entendem que o serviço da empresa conflita com o oferecido por determinada telecom. Quando uma startup ou uma empresa de tecnologia cria um serviço que facilita a vida do usuário e oferece uma ferramenta gratuita ou muito mais barata, eventualmente isso pode causar um impasse. O quanto a operação de uma empresa como o WhatsApp esbarra num segmento muito tradicional, já consolidado, quanto essa operação é legítima ou não? É importante lembrar, né, que antes de existirem essas alternativas tecnológicas como o WhatsApp e outros comunicadores, as empresas de telecom elas tinham um monopólio em suas mãos referente a telecomunicações. E com a existência dessas tecnologias, desses novos aplicativos, é natural que o usuário passe a buscar essas alternativas, né, que sejam mais viáveis para eles. E, obviamente, as empresas que detinham o poder ali, a concentração do mercado, vão se sentir numa situação de uma concorrência maior. É natural essa migração do usuário para a solução que lhe for mais viável. Por outro lado, as empresas não podem vetar o acesso desse usuário, não podem impor limites de taxação ou franquias diferenciadas. Isso é indevido, né? E é natural que elas passem a analisar essa situação não como uma barreira. Olha, se agora eu tenho o WhatsApp, eu tenho outros comunicadores, então eu vou diferenciar o acesso desse usuário. Não. Então,
melhore o seu atendimento, né? Melhore os seus serviços para que o seu usuário continue utilizando a sua plataforma. É a livre concorrência. Interessante a doutora Gisele falar sobre isso, porque algumas empresas de telefonia móvel querem inclusive começar a cobrar taxas específicas para o uso dos dados de acesso ao WhatsApp, como você desmembrasse. Se você acessar os sites convencionais, você paga uma taxa e o acesso ao WhatsApp uma outra taxa. Elas devem endurecer a relação com a empresa? O consumidor pode ser afetado? O consumidor pode vir a ser afetado, sim, infelizmente, né? Já é de nosso conhecimento no mundo jurídico de que as empresas de telefonia até já vinham fazendo essa diferenciação de franquia. E isso é indevido, isso não pode ocorrer. Isso fere o Marco Civil, no artigo 9, que trata do princípio da neutralidade da rede. Não pode haver diferenciação de tratamento no pacote de serviços, de dados, né? Ou no tipo de usuário. O usuário da tarifa de pacote de dados não pode ter um tratamento diferente do usuário do pacote de telefonia. E essa imposição de limitação de franquia à internet fixa, ela fere exatamente esse princípio da neutralidade da rede do Marco Civil, além de também infringir o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, uma vez que o consumidor se sentir lesado, ele perceber que há uma diferenciação na sua taxação, tem uma diferença de tarifas, um pacote muito estranho referente ao que ele pagava antes, limitação de uso de internet, ele pode e deve procurar os seus direitos, fazer uma reclamação formal à Anatel, que é possível, inclusive, fazer via online. E também, funciona, viu? E funciona. Né? Quanto mais pessoas reclamarem contra esse tipo de pacote indevido, essa limitação, né? Uma hora eles vão acabar tendo que ouvir a população. Se nós não reclamarmos, não denunciarmos, não há como cobrar novas medidas. Do outro lado, na outra ponta, há uma reclamação de que algumas empresas de tecnologia não pagam os impostos do referido segmento de atuação. Isso causaria, como disse você, uma concorrência desleal. Tem um exemplo clássico aqui em São Paulo entre os taxistas e os usuários do Uber. Esse é o maior dilema na sua avaliação? Como resolver? As empresas tradicionais, hoje em dia, elas estão tendo que conviver com os novos aplicativos e as novas tecnologias. E esse é o caminho. A internet não para, a tecnologia não para. É um caminho sem volta e isso tende a evoluir cada vez mais. Vai ser cada vez mais comum nós termos aplicativos para prestação de serviços, intermediação de usuários, né? Enfim, coisas que aproximem o consumidor, o fornecedor e o prestador de serviços de cada usuário. Vai ser muito mais comum. E as empresas vão ter que aprender a lidar com isso. E, por conta disso, uma maneira mais inteligente, eu entendo, seria a melhora do atendimento e a qualidade do serviço. No caso do Uber e os táxis, uma diferença gritante que nós vemos é a melhora do atendimento de alguns taxistas, né? Vídeo aqui em São Paulo, né, a Câmara dos Vereadores colocou ali uma regulamentação para os taxistas em relação à sua vestimenta, à qualidade do próprio carro, o comportamento. Se não fosse a concorrência, digamos, né, não fosse o Uber, esses profissionais não teriam essas diretrizes para trabalhar, né? Perfeito. E agora, falando também em novas tecnologias, também houve a aprovação de um projeto de lei complementar na Câmara Federal há alguns meses, que aprovou a cobrança de ISS para a venda de conteúdo pela internet. E aí temos os casos mais conhecidos do Netflix e do Spotify. A taxação é um caminho na sua avaliação, doutora? Como a indústria criativa deve se portar numa situação como essa? Eu entendo que a taxação não é exatamente o melhor caminho. Por outro lado, nós temos que compreender que há, sim, todo um custo envolvido na produção desse conteúdo voltado para a internet, né? Seja a Netflix, com séries específicas, Spotify e outros serviços online. O que eu entendo que poderia ser feito é uma diferenciação na taxação desse tipo de conteúdo online, que favoreça o usuário que compra esse material voltado para o ambiente web, do usuário que compra um material físico, né? Dessa forma, nós estaríamos valorizando o usuário que compra online, né? Ele tem uma demanda muito mais rápida, né? O acesso, o uso desse material é muito mais rápido e isso também faria com que a pirataria se tornasse desvantajosa,
Porque muitas pessoas, infelizmente, elas ainda não têm consciência de que baixar um conteúdo que possui direitos autorais é crime, né? É crime de pirataria, é violação de direitos autorais. E, contrapartida, elas dizem, né, que aquele material original, a música, o filme, enfim, o software, é muito mais caro. Então, nós precisamos encontrar um denominador comum, né? As empresas também precisam desenvolver conteúdos específicos para o usuário online que seja acessível, para que ele se sinta desencorajado a praticar a pirataria, né? E também valorizar o ambiente criativo, que também as pessoas que produzem esse material não dá para produzir de graça eternamente, né? Tem todo um custo envolvido. Sem dúvida, sempre importante essa entrevista com a doutora Gisele. Olha só, a gente está chegando ao final do programa, mas eu acho importante, doutora, assim, compartilhar com o nosso público a seguinte informação e a seguinte reflexão. A impressão que se dá é que a legislação nunca vai acompanhar a agilidade das empresas de tecnologia. Elas sempre estarão um passo atrás das empresas de tecnologia. É possível mediar esse conflito? Como o judiciário pode alterar essa ordem? Para onde vamos caminhar? Eu entendo que é possível a gente, pelo menos, chegar numa situação um pouco melhor, né? Esse embate todo, essas discussões que nós temos hoje em dia são comuns, elas são naturais em todos os processos de grandes mudanças sociais. Nós tivemos esses conflitos e, ao final disso, espero que seja alguma conclusão positiva. Dentro do aspecto do judiciário, de alguém que lida com isso todo dia, eu entendo que a capacitação do judiciário como um todo, dos magistrados, dos embargadores, dos cartorários, dos advogados, ela é essencial. A criação de varas especializadas em direito digital, assim como nós temos família, trabalhista, também é viável, do meu ponto de vista. Assim, nós teremos ali julgadores especializados naquela matéria. Isso vai propiciar um entendimento melhor da situação. Devemos caminhar nesse sentido, então? Eu acredito que sim. Ótimo. Doutora Gisele, muito obrigado pela presença mais uma vez. Excelente entrevista, excelente papo. Quem quiser continuar se comunicando contigo, faz o quê? Tem um site para deixar com a gente? Tem o nosso site, www.truze.com.br. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela presença. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Não temos mais tempo, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.